primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: projetos de estádio, historicamente, historicamente, tem muitos exemplos de estádios que estouraram o orçamento, que foram muito além do orçamento imaginado. E assim, eu vou passar aqui alguns estádios para vocês terem uma ideia. E a gente não está falando de poucos exemplos, não. Tá? A gente está falando de muitos exemplos. E em lugares diferentes do mundo. E numa situação como do Flamengo, por exemplo, que assume os custos do projeto, o tamanho do desvio pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento das finanças do clube. Então, por exemplo, o Soccer City, que é um estádio excelente, muito bom, na África do Sul, teve uma variação de 850 milhões de reais. O estádio Aviva também teve uma diferença de 350 milhões de reais. O Tottenham, esse aí, 600 milhões de libras, vezes 6, vezes 7 agora, né? Fortuna, 40 milhões, 400 milhões, 4 bilhões de reais de diferença. Os valores são astronômicos. 300 milhões para o Allianz Arena, o Wembley, outra porrada também, 2,8 bilhões de diferença. Enfim, o Estádio Olímpico de Londres também, 30 bilhões. A gente já mostrou essas imagens anteriormente. O Estádio Nacional de Varsóvia, ou seja, tem uma diversidade cultural e geográfica muito grande. O Estádio Levi's, ou Levi's, como eles falam, 600 milhões de reais de diferença. O Mercedes-Benz, um absurdo. Então, são 3 bilhões de reais de diferença. Enfim, historicamente, há muitos exemplos. A gente pode ficar aqui semanas falando sobre isso. Há muitas. Historicamente, estádios desviam muito de valor. Por quê? Lembra quando a gente fala sobre minimização de risco? Estádios, né, são projetos muito únicos. Então, quando você fala para uma incorporadora que faz prédios residenciais, essas incorporadoras elas têm uma capacidade muito grande de medir os riscos, de fazer um mapeamento de riscos muito preciso. Como os projetos são muito únicos, como os projetos são muito especiais, os projetos são muito específicos, é muito difícil fazer um grande mapeamento de risco. Então, tem que ter um time muito profissional e muito astuto para ficar levantando os riscos que são difíceis de serem medidos pela característica única de cada projeto. Então, isso já coloca o projeto por si só como de alto risco. Soma-se a isso uma questão importante. Quando a gente olha o projeto que foi apresentado pela diretoria, né, vamos botar algumas imagens aqui. Quando a gente olha para esse projeto aqui, né, isso nos entrega uma certa quantidade de informação, entrega muito pouca informação com relação a acabamento, materiais, mas entrega muita informação com relação à circulação, área construída, cobertura. Enfim, a gente consegue ter uma boa ideia, tá? Uma boa ideia do tamanho da característica. A primeira pergunta que vai ser respondida, que deverá ser respondida ou ser feita pela gestão do BAP, a futura gestão, e a gestão atual, é olhar para o orçamento que eles apresentaram, esse orçamento de 1,7 bilhão de reais, que inclui 130 milhões de projetos, estudos e obras e descontaminação, manutenção e operação do canteiro, quase 200 milhões, um valor muito alto, inclusive. Serviços preliminares e drenagem, 40 milhões, terraplanagem, 49 milhões, contenções, 16 milhões, fundação, esse valor está muito baixo, 65 milhões de reais, acabamentos, instalações, acessos e estacionamentos e por aí vai. Qual é o grau de confiabilidade que há sobre este valor? Dá para confiar cegamente? Dá para acreditar que esse valor é o valor? Qual é a qualidade desse orçamento? Qual é o risco que ele apresenta? Nesse sentido, a gente começa a estabelecer uma série de
tomadas de decisões que sou eu imaginando alguém tocando conta desse projeto, eh, e tomando decisões daqui para frente. Então você tem a questão do custo, tá. Então vamos estabelecer aqui uma possibilidade. O custo que está apresentado é excelente, dá para acreditar. Então tem um custo de 1,7 bilhões. Aí tem uma outra pergunta, a próxima pergunta aqui é a seguinte: está tudo incluído nesse 1,7 bilhões? Vamos escrever direito aqui, que coisa horrorosa, né, Fabrício? 1,7 bi. Tá tudo incluído aqui, tem o que tá faltando? Bom, não tá faltando nada, tá tudo incluído. Bom, então aqui all included. Então beleza. Não, tem vários itens que precisam ser incluídos. O viário, que não tá, aparentemente não tá. Ah, agora, a questão da Naturgy, eu vou falar sobre a Naturgy na sequência. A Naturgy e alguma outra lista aqui. Bom, se essas coisas aqui não estão incluídas, se o caminho for esse, se não tiver ali uma contingência que inclua isso aqui, bom, aí tem uma outra pergunta. Nós vamos manter o projeto ou nós vamos simplificar o projeto? Se a gente for manter o projeto, esse 1,7 bilhões vai ser aumentado. Vai para, sei lá, 2,3 bilhões. Não vai ser simplificado para caber nesse 1,7. Aí é uma tomada de decisão. Isso é uma tomada de decisão que não será tomada apenas pelo BAP. Ela seria tomada pelo Dunche, porque essas perguntas serão e deverão ser feitas na sequência do desenvolvimento desse projeto. E tem uma questão importante, talvez até mais importante do que isso, que é o seguinte: o próprio Bodan, o próprio Landim e o próprio Dunche afirmaram em oportunidades diferentes que tratava-se de um estudo preliminar e que o projeto poderia sofrer mudanças. A profundidade dessa mudança depende do impacto financeiro. As mudanças no projeto estarão vinculadas diretamente com os custos do projeto. Isso eu imaginando, lendo a perspectiva financeira que o BAP apresentou no seu plano de governo e discutindo, olhando o que está disponível no papel hoje. Assim, agora criou-se uma expectativa em parte da torcida sobre a execução daquele projeto que está no papel. Para que aquele projeto seja viável, aquele projeto tem que custar 1,7 bilhão de reais ou um pouco mais, desde que caiba no orçamento que o BAP acha possível e viável no seu plano de governo. Se essas coisas não convergirem, então vai ter que mudar o projeto.